O assunto que abordarei a partir de agora é considerado por muitos, inclusive no meio evangélico, como um assunto proibido, um assunto que gera discussões das mais acaloradas, até mesmo ofensas, troca de ameaças. Mas antes que você me odeie, a partir do momento que assistir esse vídeo, ou então, se for um amigo meu, antes que você desfaça amizade comigo, seja pessoalmente ou por redes sociais, assista esse vídeo até o final, que com certeza Deus, por meio do Espírito Santo, falará ao seu coração. Porque este assunto, não podemos mais fugir desse assunto. A igreja, como povo de Deus, não pode mais fugir desse assunto, porque está cada vez mais presente nas vidas de todos nós. Existem até mesmo igrejas, como a metropolitana e a contemporânea, que apoiam essa causa, que se unem à mídia de uma maneira geral, a mídia de massa, principalmente rádio, televisão, internet, jornais, revistas, livros, cinema, teatro, enfim, as, os meios de comunicação mais abrangentes têm incentivado isso, e nunca em toda a história da humanidade se discursou tanto a favor do homossexualismo como agora. Porque existem até educadores, guarde bem o que eu estou dizendo, existem educadores que inauguraram o conceito de igualdade de gênero ou identidade de gênero. O que seria isso? Eles querem que as escolas públicas ou privadas ensinem a partir de agora, ou a partir da aprovação de determinadas leis, que não é mais a criança ou o adolescente não deve mais encarar como errado homem com homem, mulher com mulher. Deve encarar como algo normal, algo que a pessoa escolheu, ou então a pessoa nasceu com essa tendência, e a criança deve encarar de uma maneira normal, natural, como se fosse tão normal, natural quanto andar, beber, comer. E o que é igualdade de gênero? Assim, trocando em miúdos, falando assim claramente, é a, o conceito de que não se deve mais rotular ninguém como homem ou mulher, menino ou menina, a partir de um ultrassom ou a partir do nascimento, quando se olha o órgão genital. Porque a própria pessoa, quando crescer, tem que escolher ser homem ou mulher, seja ele de que sexo for. Ou então a pessoa pode até ser rotulada no começo e tal, mas a partir do momento que é criança ou mesmo adolescente, falar assim para os pais: eu não quero mais ser homem, quero ser mulher. Ou então a menina: eu não quero mais ser mulher, quero ser homem. Os pais não poderão mais proibir, sob pena de serem acusados de homofóbicos. Ou seja, a palavra homofobia nunca foi tão usada como agora também, mas de uma maneira completamente distorcida, porque eu entendo por homofobia como o ato de negar ao homossexual os direitos básicos definidos pela própria Constituição, como é, comprar uma casa, abrir conta em banco, alimentação, vestuário, enfim, coisas, direitos, pagar os impostos, enfim, direitos que todo cidadão brasileiro é, tem. E aí sim, ou então homofobia é qualquer atitude violenta, tanto física quanto verbal, contra o homossexual, no sentido de, sim, de humilhar, agredir, enfim, esses seriam as duas definições corretas de homofobia. Só que hoje em dia a militância LGBT considera homofobia qualquer manifestação contra o ato do homossexualismo, até mesmo pregações, discursos contra essa prática, dizendo, ou seja, eles não se pode mais dizer que o homossexualismo é pecado, apesar da Bíblia definir claramente isso. Apesar da Bíblia ser clara quanto a isso, eu poderia citar inúmeros textos bíblicos, como da destruição de Sodoma e Gomorra, só que eu citarei apenas dois livros da Bíblia, Gênesis e Romanos, Antigo e Novo Testamento, para mostrar para vocês que, para responder uma pergunta: é possível alguém nascer homossexual? Num vídeo anterior meu, eu disse que isso é uma invenção do diabo. Esse conceito de que é possível alguém nascer homossexual, já nascer com é um engano do maligno, porque Jesus mesmo disse que o Satanás é mentiroso, pai da mentira. Ele fala que o diabo fala aquilo que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, o conceito de que é possível nascer homossexual é mais uma mentira do diabo, para iludir o povo, para enganar, para
distorcer os ensinamentos da palavra de Deus e fazer com que as pessoas aceitem isso como algo normal, punindo até com prisão, com perseguições aqueles que se opõem. Ainda que aqueles que se opõem não cometem nenhuma violência contra o homossexual, mas eles acabam sendo perseguidos só por pensarem, ou seja, não se pode nem pensar mais. Eles estão querendo até proibir a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão religiosa. E eu quero mostrar para vocês por meio desse vídeo que não existe essa ideia, essa história, é tudo mentira. Ninguém nasce homossexual, e eu provarei para vocês por quê. Usando a palavra de Deus, a palavra que tantas pessoas têm distorcido ao longo dos séculos, mostra por A mais B de que o ser humano nasce com um sexo definido, homem ou mulher. O que ocorre é que o ser humano, ao longo de sua vida, ele recebe influências, ele recebe a própria condição pecaminosa do ser humano, porque a partir do momento que Adão e Eva pecaram, eles lançaram sobre toda a humanidade uma maldição. Mesmo sem querer, eles acabaram amaldiçoando toda a criação, inclusive os seus descendentes, e o ser humano passou a nascer com inclinação para o pecado. E por ter mais facilidade em pecar do que em fazer algo certo, por ter mais facilidade em aprender algo ruim do que aprender algo bom, o ser humano acabou se alimentando ao longo dos anos, principalmente nas últimas décadas, a ideia de que é possível nascer com dúvidas a respeito de sua sexualidade. E a pessoa tem o direito de definir, quando atingir uma certa idade, que sexo quer ter, se quer ser hétero, se quer ser homo. E a palavra de Deus diz exatamente o contrário. Comecemos por Gênesis, pela criação do ser humano, pelo começo mesmo. Vamos por Gênesis. Eu trouxe hoje minha Bíblia em espanhol, porque é mais fácil de transportar. Mas eu traduzo para você, não se preocupe. Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28. E criou Deus ao homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Varão e fêmea os criou. E os abençoou Deus e lhes disse: frutificai e multiplicai-os, enchei a terra, e subjugai-a e assenhoreai nos peixes do mar, nas aves do céu, em todas as bestas que se movem sobre a terra. Ou seja, como o ser humano nasceu com sexo definido, Deus criou cada ser humano com uma função, o homem e a mulher. E uma das principais funções do ser humano é a procriação. Não é possível duas pessoas do mesmo sexo procriarem. É impossível. Tanto que um dos motivos pelos quais se querem, os educadores e até pessoas públicas querem implantar esse conceito de igualdade de gênero, porque como a criança sendo doutrinada logo cedo a aceitar o homossexualismo como coisa normal, a criança não tem que aceitar pais homossexuais, dois homens ou duas mulheres, como sendo pai, como se ele tiver, eu tenho dois pais, eu tenho duas mães, ou seja, o conceito de pai e mãe, família composta por pai, mãe e filhos, acabaria, que a família seria algo mais abrangente, algo mais universal, inclusive abrangendo dois pais e filhos, duas mães e filhos. Eu tenho dois pais, tenho duas mães. E muitas pessoas, em muitas instituições de ensino, já não existe mais dia dos pais, dia das mães. Existe o dia do cuidador, porque não se pode mais falar os pais, as mães, homofobia. Então, para não cair homofobia, tem que falar que é dia do cuidador. Mas continuemos com a palavra de Deus. Gênesis 2, indo mais para frente no relato da criação. Aqui o homem, o ser humano do sexo masculino, ele percebe que todos os animais têm seus pares. Cada animal, ele foi dando nomes aos animais e cada um tem seu par. Ou seja, mais uma prova. Porque não é dois animais do mesmo sexo, cada animal de um sexo diferente, sempre em pares. Porque até mesmo entre os animais, Deus queria que houvesse a procriação, e a procriação entre dois animais do mesmo sexo era impossível. Ou seja, o próprio homem, logo que foi criado, ele recebeu esse conceito de que é impossível haver procriação entre animais do mesmo sexo.
Só e ele percebeu que não tinha uma auxiliadora. Então, alguém aqui, ó, versículo 18 do capítulo 2. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Fale ajuda idônea para ele. O Senhor Deus formou, pois, a terra, toda a besta do campo, toda a ave dos céus, trouxe Adão para que visse como as havia de chamar. E tudo que Adão chamou os animais viventes, esse é o seu nome. E pôs Adão nome a toda besta, e ave dos céus, e todo gado do campo. Mas para Adão não se achou ajuda idônea para ele. Então o Senhor Deus fez cair sono profundo sobre Adão, e enquanto ele dormia, tomou muitas costelas e cerrou com a carne em seu lugar. Da costela que o Senhor Deus tomou do homem, fez uma mulher e a trouxe ao homem. Disse então Adão: isto é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. E esta será chamada varoa, porque do varão foi tomado. Você será chamada mulher, porque do homem foi tomado. E aqui diz em hebraico: Ish é o homem, Isha é a mulher. Ou seja, na própria raiz hebraica existe a definição de homem e mulher. E finalmente, concluindo com o versículo 24: portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. Porque se houvesse qualquer aprovação da palavra de Deus com relação à união homoafetiva, porque muitos usam termos que consideram o termo homossexualismo um termo pejorativo, um termo até homofóbico, e passam a usar termos mais agradáveis aos ouvidos, como homossexualidade, homoafetividade, mas enfim, na própria relato da criação nós percebemos que não é possível haver essa concessão, essa abertura. Agora vamos a Romanos, ao texto de Romanos, capítulo 1. Já o Novo Testamento. Ou seja, já não é mais a época da lei, é a época da graça. E mesmo assim, olha o que diz o apóstolo Paulo, a partir do versículo 18. Porque a ira de Deus se revela desde o céu contra toda a impiedade e justiça dos homens que detêm com injustiça a verdade. Porque o que de Deus se conhece lhes é manifesto, pois Deus lhe manifestou. Porque as coisas invisíveis deles, seu eterno poder e divindade, fazem-se claramente visíveis desde a criação do mundo, citando a criação do mundo, sendo entendidas por meio das coisas feitas, de modo que não tem desculpa, pois fazendo conhecido a Deus, não glorificaram como a Deus, nem lhe deram graças, mas se envaideceram em seus arrazoamentos, e seu nécio coração foi tenebrecido. Professando ser sábios, se fizeram nécios, e trocaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis, aqui falando sobre a idolatria, pelo qual também Deus os entregou à imundícia nas concupiscências de seus corações, de modo que desonraram entre si seus próprios corpos, já que trocaram a verdade de Deus pela mentira, honrando e dando culto às criaturas antes que ao Criador, o qual é bendito todos os séculos. Amém. Aqui diz respeito também, não somente à idolatria, mas também ao egoísmo, o egocentrismo do ser humano, de que o ser humano tem que seguir o coração, a vontade do ser humano deve prevalecer, seja ela qual for. O que fizer bem para mim e não fizer mal para os outros, não tem problema. Não é bem assim. Continuando. O versículo 26 de Romanos 1. Por isso Deus os entregou a paixões vergonhosas, pois ainda suas mulheres trocaram o uso natural pelo que é contra a natureza, que está falando do lesbianismo. E de igual modo também os homens, deixando o uso natural da mulher, se acenderam em sua lascívia uns com os outros, cometendo feitos vergonhosos, homens com homens, recebendo em si mesmos a retribuição devida a seu extravio. Por mais difícil que isso seja, por mais duro que isso seja, o homem e a mulher, eles nascem, homem e mulher, e assim que crescem, eles devem se unir em matrimônio. Ou então, se não se unir em matrimônio, que termine solteiro, que seja celibatário, não tem problema. Mas se o ser humano quiser um parceiro, uma parceira, que seja do sexo oposto, para que eles possam não apenas procriar, cumprir uma das ordenanças, uma das ordens de Deus lá no Jardim do Éden, lá por ocasião da criação, mas que eles também possam ter um futuro aprovável diante de Deus, para que Deus possa aprovar
aquilo que eles fizerem, que seus pensamentos, suas atitudes sejam totalmente voltadas para o plano que Deus estabeleceu para o ser humano, não porque Deus é egoísta, não porque Deus é tirano, nada disso, porque Deus, por ser eterno, por ter surgido, por não, Deus não tem nem origem, porque ele é eterno. Não se pode definir quando Deus surgiu, mas muito antes de nós nascermos, muito antes da humanidade ser criada, Deus já existia. Jesus já existia, porque Jesus testemunhou a criação, ele reinava com o Pai antes mesmo da criação do mundo, do universo. E por conhecer a humanidade tão bem, tão profundamente, no mais íntimo, desde o nascimento até a morte, Deus quer somente o melhor para nós. E se Deus quer somente o melhor para nós, Ele quer que o ser humano faça coisas que contribuam para o seu próprio bem e para o bem dos demais, para que se cumpra e para que o ser humano, após conhecer a Deus, após ter um encontro com Deus por meio de Jesus Cristo, de receber a Jesus Cristo como sendo o suficiente Salvador e ser transformado pelo Espírito Santo, que o ser humano possa testemunhar o Evangelho de Cristo, não somente por meio de palavras, mas por meio de discursos, mas também por meio de atitudes, como uma vida sexual saudável, uma vida sexual pura, limpa, de acordo com aquilo que Deus espera de cada um de nós. Não, como já disse, repito, Deus, não porque Deus é egoísta, não porque Deus é tirano, mas porque Deus sabe o que é bom para cada um de nós, porque Ele sabe tudo o que acontecerá conosco de ruim caso nós façamos más escolhas. Portanto, que Deus abençoe, que este vídeo possa ter esclarecido você a respeito desse assunto tão polêmico, tão difícil de abordar, que o Espírito Santo tenha esclarecido sua mente a partir desse vídeo e que você possa abrir sua mente, abrir seus ouvidos, tirar a escama dos seus olhos, destapar seus ouvidos para que receba a devida orientação a respeito da vida sexual saudável, seja como homem. Se você for homem, que você se aceite como homem. Se você for mulher, que você se aceite como mulher, porque isso é agradável aos olhos de Deus e isso é para o seu próprio bem. Amém.